Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único. Presto testemunho que Muhammad, bem como todos os profetas anteriores, eram mensageiros de Deus. Que Deus os abençoe até o dia do juízo final. Nessa vida, nós, seres humanos, os próprios profetas que aqui tiveram inimigos, independente de quem seja, a pessoa tem um inimigo aqui nessa vida. Às vezes uma inimizade por conta do que você fala, às vezes uma inimizade por conta do que você faz, às vezes uma inimizade por conta de uma injustiça, inimizades em geral nessa vida. Deus Altíssimo seja, Ele nos alertou que nós temos um inimigo muito maior, um inimigo declarado, um inimigo que estará com nós, do nosso nascimento até a nossa morte, e esse inimigo é o Shaitan, o Satanás. Os inimigos dessa vida comuns, às vezes você pode reconciliar com eles, às vezes você pode ter algum êxito e eles deixarem de ser seus inimigos. Porém, esse inimigo declarado, que Deus Altíssimo seja, nos ordenou a nós colocarmos ele como o nosso principal inimigo. Ele não vai largar você em nenhum segundo da sua vida. Ele estará na sua espreita, na sua frente, nas suas costas, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Ele irá sussurrar no seu ouvido, ele irá criar ilusão na sua vida para tirar você do propósito maior que Deus nos criou, que é a adoração ao único Deus. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão: não criei os gênios nem os humanos, senão para me adorar. O objetivo da nossa criação é a adoração ao único Deus. Tudo que é paralelo e restante a isso é mera consequência. Família, filhos, bens, tudo nessa vida é ilusão. O objetivo é a adoração ao único Deus. E o propósito do nosso inimigo é tirar o ser humano dessa adoração. É tirar esse ser humano para que ele tenha o inferno como recompensa eterna, porque ele foi condenado ao fogo do inferno e ele quer levar com ele o máximo de pessoas que ele conseguiu. E o que nós devemos fazer para lutar contra esse inimigo? Porque esse inimigo, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe da sua limitação, ele sabe aonde ele ataca. Ele entra no nosso sangue, no nosso corpo, e o objetivo dele é atingir o órgão principal, que é o coração. O nosso coração é como uma fortaleza, onde ele vai tentar invadir essa fortaleza, ele vai penetrar no íntimo dele para atingir esse objetivo. E muitos dos muçulmanos, muitas das pessoas acham que por se intitularem muçulmanos, adoradores ao único Deus, estão ilesos, estão intactos desse ataque, e se enganam porque ele conhece a nós, ele sabe o que pode destruir você. Qual a tua fraqueza? Fraqueza por mulheres? Qual a tua fraqueza? Fraqueza por dinheiro? Qual a tua fraqueza? Fraqueza pelos ornamentos dessa vida? Qual a tua fraqueza? Fraqueza em beber, se drogar, fumar? Qual a tua fraqueza? Ele vai trabalhar nessa fraqueza, ele vai sussurrar, ele vai colocar ornamentos, ele vai criar ilusões na sua vida, para que você aos poucos vai deixando gradativamente as ordens de Deus.
ele sussurra no teu ouvido. Vai acordar 5 horas da manhã para rezar? Sua cama quente, vai levantar para fazer ablução? Vai ir à mesquita rezar? Reza na sua casa. Fica aqui em casa, no seu lar. E assim ele vai criando ilusões na sua vida. E você diz: eu estou fazendo a minha parte. Enquanto ele está trabalhando na sua limitação, gradativamente, pouco a pouco, e ele vai envolvendo o teu coração de tal forma que a luz divina não entra mais. E aí você fica cego, desatento, sonolento às ordens de Deus, e ele conseguiu o seu êxito. Um dos principais objetivos que ele ataca é quando existe a raiva, quando existe brigas, quando existe qualquer ato que você saia do seu senso natural. A raiva é o ponto principal que ele ataca. O Shaitã faz o quê? Nas brigas ele entra, e a briga é o quê? Calor. Você não vê nada, você fala o que não deve, você xinga, bate. Tantos crimes saem por conta da briga: assassinatos, desavenças, separações, e você entra num clima que você não enxerga nada. E o que ele faz? Ele é do fogo, joga mais fogo, a ponto de você não ter um norte, a ponto de você não ter raciocínio, você não conseguir se comportar, e aí ele atinge o seu objetivo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina que o mais forte não é aquele que tem músculos, não é aquele que bate nos outros, não é aquele que domina os outros. O mais forte é aquele que controla a sua fúria diante de uma calamidade. Esse é o mais forte perante Allah subhanahu wa ta'ala. Aconteceu algo, alguém te deixou nervoso, independente do que seja, você se controla. Você diz: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Peço refúgio a Deus contra o maldito Satã. Porém, muitas das pessoas, muitos dos muçulmanos falam essa frase quando? Depois que brigou, depois que bateu, depois que xingou, depois que fofocou, depois que soltou as palavras e as mãos praticaram o erro. O que adianta? Depois que eu agredi a pessoa, eu dizer: peço refúgio em Deus contra o Shaitã. Eu já pratiquei o erro, eu já causei o problema, a palavra já foi lançada, o estrago já foi feito. Aqui só resta pedir perdão a Deus. Eu tenho que dizer essa frase antes de acontecer o erro, antes que eu faça o problema. Então a raiva é o caminho principal que ele luta para atingir esse objetivo. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, o segundo califa, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que o Shaitã, quando Umar passava numa rua, o Shaitã corria dele em outra, porque ele estava sempre com a verdade. E o Umar era forte, todos tinham medo dele, mas ele não usava essa força nesse propósito, ele usava a força na justiça, depois que ele se tornou muçulmano. Certa vez no Mambar, o Shaitã apareceu a ele numa aparência linda, bela. Omar catou ele pelo pescoço e disse: se não fosse uma promessa de Deus, de você estar entre nós até o dia do juízo final, eu esmagaria você agora. Essa é a força que nós temos que ter, esse é o controle. Certa vez um homem veio pedir conselho ao profeta sallallahu alaihi wasallam: me aconselhe ao mensageiro de Deus. O profeta sabia que ele era um homem que sempre brigava. Ele: não se zangue, me aconselhe ao mensageiro. Não se zangue. Na terceira vez: não se zangue, porque se você se zangar, você perde tudo, você perde a razão. Por isso que a raiva deve ser afastada. E quando nós estamos no calor da emoção, quando nós estamos com os ânimos exaltados, eu
falo, uso billahi minash shaitanir rajim, e vou e faço ablução, tomo um banho, o shaitan é do fogo, e a água apaga o fogo. Quando você faz isso, você acalma, você pensa, você não extrapola os limites. Nós temos na sunna, na tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam, os meios de deixar ele afastado de nós. Outro ponto é os desejos. Os desejos que nós temos, que ele se aproveita. E desejos aqui são vários. Desejos em relação aos bens, desejos em relação à vida dos outros, desejos em relação aos filhos, desejos por conta de posição social. Se você permitir que esses desejos sejam o alvo da sua vida, ele cria ilusão na sua vida, a ponto de você focar nos desejos, focar no dinheiro, focar na matéria, a ponto dele conseguir o êxito. Os desejos devem ser controlados, esses desejos devem ser utilizados para o bem. A avareza, o medo da pobreza, outra questão que ele aproveita. A pessoa tem medo de ficar pobre, ganha, não faz caridade, ganha, não faz a sua parte social. Esse medo da pobreza é a forma dele fazer com que você fique inerte nisso. Só ganhar, só trabalhar, eu tenho que ir para a loja, eu tenho que ir para o meu escritório, e etc. E você esquece do que é o principal, das suas orações, você esquece da mesquita, você esquece das pessoas que precisam de você por conta do medo dessa pobreza. Comida em excesso, mesmo sendo lícita, quando você come demais, você é sonolento, você não pensa, você não raciocina, você dorme e você não abre a sua mente para o que é o importante. Por qual razão o jejum traz a você um senso de tranquilidade? Por qual razão o jejum te dá um norte na sua vida? Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando for comer, divida o seu estômago em 3 partes, uma parte para o líquido, uma parte para o sólido e uma parte para o ar. Não encha teu estômago demasiadamente, faça aquilo que é natural, que é equilibrado. A inveja, invejar os bens dos outros, invejar a casa dos outros, invejar o carro dos outros, a família dos outros, juntamente com a arrogância, achar que eu sou melhor que os outros. O Shaitan, quando ele estava no paraíso, ele conhecia a Deus, ele morava com os anjos, ele sabia das maravilhas do paraíso. Quando Deus criou Adão com as suas mãos da terra, Deus ordenou a todos os anjos e ao próprio Shaitan que se prostrasse em sinal de respeito àquela criação de Deus que era o ser humano. E qual foi o maior pecado e o primeiro que o Shaitan, o nosso inimigo declarado, cometeu? Arrogância, inveja. Eu vou me prostrar para ele, eu sou melhor do que ele, eu sou do fogo, ele é do barro. E ele foi dos amaldiçoados, ele foi dos humilhados. Então a inveja, a arrogância deve ser afastada das nossas vidas, porque isso faz você querer ser melhor que os outros. Nós temos que saber que nós não somos melhor do que ninguém, e Deus está acima de todos, sempre. O Shaitan, que quando Deus amaldiçoou ele, humilhou ele pediu permissão a Deus: permita, ó meu Senhor, que eu fique entre eles, e vou desviá-los da sua senda reta. E Deus deu essa permissão, exceto para os fiéis verdadeiros. Ele está entre nós, lutando para tirarmos as pessoas da adoração a Deus, exceto quem são fiéis, quem são verdadeiros, aqueles que lutam com Ele diariamente. É uma luta diária. Você não vai conseguir êxito achando que vai solucionar o problema em um dia. Então todos esses problemas, todas essas ilusões, se eu tenho brigas, se eu tenho desavenças, se nada dá certo na minha vida, se as minhas súplicas não são atendidas, tudo isso são exemplos práticos de que ele está conseguindo
o seu objetivo. Você não está com Deus, você não está lutando contra Ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina disso, nos mostrando que nós temos duas facetas espontâneas em nossos corações. Uma é aquela que quando algo acontece, eu penso algo bom em relação àquilo e sempre estou custódio em relação a Deus. E outra, se acontece algo espontâneo no meu coração, eu já penso algo ruim e não me afasto daquilo. Se nós formos da primeira faceta, aqueles que quando pensa algo bom e pratica o bem, você sempre deixa o seu inimigo afastado. Agora, se quando algo acontece, você já pensa no mal e fica nesse mal, justifica o mal, você é do nosso inimigo declarado. Pensar positivamente é nossa obrigação. Pensar bem de Deus é o caminho, porque Ele quer o contrário, Ele quer criar fantasias na sua vida. O verdadeiro fiel é aquele que, quando algo ruim ele pratica, ele pede perdão, ele volta para consertar o erro. Agora o hipócrita, quando algo ruim acontece, ele começa a justificar o erro praticado. Ah, mas isso pode, não tem problema, estamos no século 21, era 14 séculos atrás a revelação do Alcorão. Começa a criar desculpas, começa a querer validar o ilícito com o lícito. Esse é o hipócrita, esse é aquele que está no caminho inverso. Então nós devemos lutar com todos esses propósitos que ele busca, seja da luxúria, seja da avareza, seja da raiva, da inveja, seja daquilo que você não pensa e não raciocina, pressa. Nós sermos apressados nos assuntos. A pressa é o motivo que ele aproveita das situações. Enquanto você faz as coisas com calma, você tem a luz sempre na sua vida. São vários os meios que nós podemos evitar: recordando a Deus, custodiando as orações, estando presentes nas mesquitas, rezando em congregação, porque quando estamos em congregação somos sempre mais fortes. O lobo não ataca o rebanho sozinho, o rebanho em conjunto, ele ataca a ovelha desgarrada. Nós devemos praticar isso, a leitura do Alcorão, a recordação de Deus, e não acharmos que só frases jogadas ao vento, Subhanallah, glorificado seja Deus, Alhamdulillah, etc. Não, se essa frase não está em sintonia com o que você pratica, o que você pensa, o que você ganha, o teu dinheiro, a tua roupa, o que você come, se é lícito ou não, tudo isso você que vai lutar contra ele, porque ele vai sussurrar no seu ouvido. É relatado numa história, para nós vermos mais ou menos quem que é esse inimigo declarado. Que um homem na sua cidade tinha pessoas que adoravam uma árvore como ídolo, como Deus, adoravam uma árvore. Esse homem pegou o machado dele e ele foi em direção para cortar essa árvore, que ele não admitia isso, ele acreditava num Deus único. E ele saiu no propósito dele e o Shaitã apareceu no meio do caminho, conversou com ele, falou com ele: o que você vai fazer? Não, eu vou cortar aquela árvore. Foi indo, passou o tempo, escureceu, ele voltou para casa. E no outro dia ele teve o mesmo propósito: vou cortar essa árvore. No segundo dia o Shaitã apareceu, iludiu ele, tal, e ele voltou para casa. No terceiro dia ele disse: agora eu vou cortar essa árvore. Quando ele foi para cortar a árvore, o Shaitã apareceu, disse: faça o seguinte, volte para a tua casa, que você vai achar debaixo da tua cama ouro. Você é mentiroso, o que é isso? Volta lá, se não tiver você vem e corta a árvore. O homem voltou, achou debaixo da cama ouro. No outro dia, ele foi para cortar a árvore, Shaitã a mesma coisa, volta lá, vai ter mais ouro. A ponto de passarem alguns dias ele ganhando aquele ouro, chegou num belo dia, não tinha mais ouro debaixo da cama dele.
Aí ele falou: ele me enganou, agora eu vou cortar a árvore. E voltou para cortar a árvore. Quando o Shaitã encontrou ele, começaram a brigar. E o Shaitã conseguiu colocar ele no chão e pisar em cima da cabeça dele. E venceu ele. E ele disse: como que você conseguiu? Eu estava mais forte que você. E o Shaitã respondeu a ele: nas primeiras vezes que você veio para cortar a árvore, a tua intenção era perante Deus Altíssimo seja. Você tinha essa intenção que era sincera. Agora as suas intenções é pelo ouro que você não ganhou, pela matéria, pela ilusão. Então eu sou mais forte que você. Cada um de nós veja qual a sua intenção. O que você está querendo? Agradar a Deus ou agradar as pessoas? Ser sincero a Deus ou querer apenas o ganho dessa vida ilusória de 80, 100 anos, o que quer que seja? Cada um deve fazer esse paralelo e não deixar o inimigo nos dominar. E sim, nós dominarmos ele, fazendo das nossas casas locais de oração, locais de luz, da leitura do Alcorão, fazendo dos nossos trabalhos lícitos, sem corrupção, não caindo em ilusões nas redes sociais. O que mais acontece hoje? Um brigando daqui, outro de lá por causa de política, um falando mal do outro e etc, por causa disso ou daquilo. Todos ignorantes, fracos, pessoas que são dominadas pelo nosso inimigo declarado. Em vez de fazer a sua parte, não cair no erro, entram na briga, respondem, em vez de ficarem quietos e ganharem para si as boas obras. Que cada um saiba disso. O Shaitã é como você tiver um pão e carne na sua mão e um cachorro aproximar de você. Se você gritar com ele, ele vai correr de você. Se você ficar inerte, ele vai pular e pegar a carne e o pão das suas mãos. Depende da sua autoridade sobre ele, depende da sua conduta e dos seus valores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.